Como eu sempre digo, para mim é um prazer, é um privilégio estar aqui diante dos irmãos e é uma alegria sempre que eu subo aqui e é uma responsabilidade muito grande. Os irmãos não imaginam a responsabilidade que é, porque eu tenho a responsabilidade de viver tudo aquilo que eu prego para cada um de vocês. E assim como eu sou igual a cada um de vocês, falho, pecador, e eu preciso da graça de Deus. Todos nós precisamos da graça de Deus. Amém? Então que Deus tenha misericórdia de nós nessa noite e fale ao nosso coração. Que a palavra de Deus toque no nosso coração, que a palavra de Deus nos transforme e mude um pouco mais. Porque a caminhada com Cristo é assim. A cada dia a gente tem a oportunidade de melhorar, a gente tem a oportunidade de mudar, a gente tem a oportunidade de conhecer mais do nosso Senhor, de conhecer mais do nosso Criador. E à medida que a gente vai conhecendo mais de Deus, nós ficamos impressionados. E um detalhe, é só um pouquinho que a gente conhece de Deus aqui. Lá no céu, no novo céus, na nova terra, nós conheceremos muito mais do nosso Senhor. E outro detalhe, não conheceremos a Deus por completo, porque uma das características de Deus é que Ele é infinito. Então jamais nós, seres finitos, nós, seres criados por Deus, jamais nós conheceremos a Deus por completo. Então será uma novidade a cada dia. Mas não há dia na eternidade, né? É eterno, não tem dia. Então a cada momento será uma novidade de a gente conhecer mais de Deus, de a gente apreciar mais de Deus. Quando aqui nessa terra a gente busca e conhece um pouco de Deus, a gente fica impressionado. E a gente, às vezes, até se emociona e se quebranta diante da presença de Deus. Mas aguarde com grande alegria, que lá no céu será muito melhor, será muito mais maravilhoso. Amém? Eu quero estar lá, e você? Amém? Por Cristo estaremos lá, por aquilo que Ele fez na cruz por nós estaremos lá. Então, sua Bíblia está aberta aí, Marcos 1, do versículo 35 ao versículo 39. Filipão, coloca no título, fazendo um favor. Antes de a gente ler, eu queria apenas dar uma pequena introdução. Nós vamos falar sobre uma vida no deserto. Não tem nada a ver com o deserto do Saara, não tem nada a ver também quando as pessoas falam, vixe, estou passando por um deserto, estou passando por uma dificuldade, estou passando por uma tribulação, também não tem nada a ver com isso. Nós vamos ver o que significa uma vida no deserto. Então, no domingo passado, quem esteve aqui presente, o pastor, ele tem pregado expositivamente o livro de Marcos, então, trecho por trecho, a cada domingo, nós temos estudado o livro de Marcos. E aí, no domingo passado, a gente viu um dia na presença de Jesus. Nós vimos Jesus caminhando pela manhã, quando ele caminhava junto ao mar, quando Jesus chamou os discípulos, Simão, André, e ele foi chamando, e nós vimos também ele agindo amorosamente, quando ele foi na sinagoga, e aquele espírito imundo se manifestou naquela pessoa, ele expulsou, demonstrando misericórdia, demonstrando amor. Nós vimos um Jesus a quem nós devemos olhar, como nosso Senhor, como nosso Salvador, mas também como o nosso maior exemplo, como aquele a quem nós devemos seguir. Um Jesus que se preocupa com as pessoas, um Deus Filho, Cristo Jesus, que ama as pessoas, que se importa com a dor das pessoas, e assim nós devemos imitar os passos de Jesus. Procurar realmente também nos importarmos uns com os outros. E no nosso século que a gente vive, um século totalmente individualista, totalmente egoísta, é um grande desafio para a gente. Muitas vezes nós frequentamos lugares, nós viemos à igreja e a gente não repara quem está ao nosso lado. Então que Deus tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude a sermos como Jesus. Alguém que olhava para a dor, alguém que olhava para a aflição de cada pessoa. Não importasse se a pessoa fosse rica ou fosse pobre,
se a pessoa era estudada ou não. Jesus, ele não olhava isso, porque, como a Bíblia fala, Deus, ele olha o coração. O homem vê o exterior, mas Deus, ele olha o nosso coração. Então, nesta noite, nós vamos ver um pouco mais sobre o que nós devemos imitar a Jesus. Na semana passada, nós vimos que Jesus foi para a casa de Simão Pedro, e ele lá curou a sogra de Pedro. Ele curou e ele ficou ali e dormiu. Então nós terminamos nessa parte, vendo Jesus dormindo na casa de Pedro. E o texto de hoje mostrará Jesus acordando no meio da madrugada. E nós vamos ver por que ele acordou. Vamos então ler? Marcos capítulo 1, do 35 ao 39. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi por toda a Galiléia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém. Então, meus irmãos, o que vemos nesse texto é algo muito especial. Jesus, ele nos mostra claramente, não por meio de palavras, mas por meio de ações, o seu exemplo. O exemplo de ele ter levantado, versículo 35, de ele ter levantado alta madrugada. Literalmente, alta madrugada quer dizer que ele levantou de manhã bem cedo. Então, provavelmente, era 3 horas da manhã, porque naquela época eles acordavam 5 horas da manhã. Então, ele levantou um pouco mais cedo, alta madrugada, 3 horas da manhã, ele saiu, foi para um lugar deserto. Gravem essa palavra, ele saindo e indo para um lugar deserto. E ali ele orava. Meus irmãos, se nós temos a Cristo como mestre e como guia, nós devemos observar a sua vida de oração. E Jesus é o nosso maior exemplo de oração. Mas Jesus não é Deus? Ele não sabe de tudo? Ele não é um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus onipotente que pode todas as coisas? E por que será que o nosso Senhor Jesus orava? Porque ele era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. A Bíblia fala que ele desceu, deixou toda a sua glória e veio habitar entre nós. E ele assumiu a forma humana, a figura humana. E como homem, ele chorava, ele se entristecia, ele sentia dor, ele se sentia aflito. Como homem, ele perseverava na oração. Ele buscava a Deus, o seu Pai, na oração, para nos mostrar também que nós também devemos buscar a Deus, o nosso Pai, através da oração. Então Cristo tinha uma vida exemplar de oração. E ele procurou um lugar deserto. Por que vocês acham que ele procurou um lugar deserto? Porque como ele era Jesus, com certeza as pessoas o procuravam em todo o tempo. As pessoas não largavam do pé dele, e com razão, porque ele é Deus, ele é o Salvador. Então ele se levantou alta madrugada, quando estava totalmente escuro, ninguém o vendo, percebendo, ele saiu e foi para um lugar deserto. Foi para um lugar sem muitas distrações. Na madrugada. Isso não quer dizer que a oração feita na madrugada é mais forte, como algumas igrejas falam, que a oração na madrugada ou a oração no monte, que nós vemos na Bíblia muitas orações, as pessoas, o próprio Jesus subindo ao monte. Não significa que é uma oração mais forte, uma oração mais poderosa, ou uma oração diferente. O ponto aqui da palavra de Deus é você se retirar e você procurar um momento a sós com Deus. Você procurar o seu deserto. Você procurar viver uma vida no deserto, que é o título da nossa ministração hoje. Uma vida no deserto, essa expressão era usada pelos pais da igreja.
há muitos anos atrás. Os pais da igreja eram aqueles primeiros cristãos que vieram depois dos apóstolos. Então, os apóstolos morreram, apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, Tiago, todos os apóstolos morreram, e aí ficaram os discípulos dele, que construíram a igreja, que a gente chama de igreja primitiva. Esses primeiros cristãos, eles pregavam da importância que nós devemos ter, que é viver uma vida no deserto. Quando eles falavam, vocês têm que viver uma vida no deserto, eles estavam dizendo, vocês têm que se afastar, pelo menos um momento do seu dia, e você tem que buscar a Deus em oração, buscar a Deus com todo o seu coração. Hoje a gente chama de momento devocional, de pão diário, momentos que a gente conhece hoje. Eles chamavam uma vida no deserto. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Jesus, ele sabia o que queria. Ele sabia que ele precisava sair do meio onde facilmente ele poderia ser distraído, onde alguém iria achar ele. Então ele entendia que ele precisava desse lugar deserto. Nós também precisamos de um lugar deserto. E você sabe, eu não sei qual é o seu lugar deserto, qual é o melhor lugar que você pode procurar para falar com Deus, para ter um momento a sós com Deus, mas você sabe, pode ser num quarto, pode ser na cozinha, pode ser no quintal, pode ser na praça, pode ser no banheiro, pode ser em qualquer lugar que você tenha ali o seu momento a sós com Deus, onde ninguém vai te interromper, onde nada vai te distrair. E faça um favor, quando você for orar, desliga o telefone, ou põe no modo avião, ou deixa ele longe de você, para que nada distraia você, para que você busque somente a Deus. Nós precisamos voltar a essa prática, meus irmãos. A prática que os nossos primeiros cristãos tinham, que era uma vida no deserto. Se ainda você não tem essa prática, que você comece a partir de hoje, ou a partir de amanhã, mas que você comece a ter uma vida a sós com Deus. Uma vida onde você vai se dedicar diariamente um tempo para buscar a Deus com todo o seu coração. Porque Deus, ele jamais desprezará um coração quebrantado. Um coração que busca a Ele com todo o coração. Não importa a situação que você esteja passando, não importa o que você esteja enfrentando, Deus, ele sempre vai ouvir a sua oração. Agora, se ele vai responder sim, aí já é uma outra história. Porque o nosso Deus, ele é soberano. Ele melhor do que ninguém, ele sabe o que é melhor para nós. Então, muitas vezes, Deus responde sim às nossas orações. Muitas vezes Deus, ele atende os nossos pedidos. Mas muitas vezes Deus fala não. Não, você não vai fazer isso. Não, eu não vou te dar isso. Não, eu não quero isso para você. E quando Deus fala não, isso dói. Mas a gente tem que saber que o nosso Deus, ele é bom. Que o nosso Deus, ele tem o melhor para nós. Então, se ele falou não, amém. Eu vou ouvir, eu vou escutar e eu vou obedecer a Deus. Porque eu sei que ele me ama. E eu sei que ele tem o melhor para mim. E muitas vezes Deus vai falar, espera. Calma, você está muito apressado. Calma, você está muito ansioso. Espera um pouco. Porque tudo é no tempo de Deus. Nós somos muito limitados. Nós vemos aqui e agora. A gente vê só até um certo momento. Mas o nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Então ele vê lá na frente. Então se ele falou não para você, ou se ele falou espera, confie. Descanse o seu coração nele. Que ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é melhor para mim. E glórias ao nosso Deus que nós temos. Glórias a Deus que nós temos, o Deus que nós temos. Ele é o melhor Deus. Ele é o Deus único. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é um Deus fiel. Um Deus que a gente pode confiar. Amém? Então confie no Senhor. Faça como Jesus. Separe um tempo. Se de repente você, na sua casa, você só consegue ter um tempo sem distração de madrugada, amém, que você faça isso. Mas não ache que a oração de madrugada é mais forte ou mais poderosa do que a oração de noite ou do que a oração da tarde. Porque o que muda
é se nós oramos segundo a palavra de Deus ou se nós oramos contra a palavra de Deus. Se nós oramos contra a palavra de Deus, Deus não irá nos ouvir. E se nós somos temente a Deus, Deus vai pegar aquilo que estamos orando errado e vai nos transformar e vai nos levar a orar corretamente. Orar corretamente não é você falar palavras bonitas, você orar difícil, né? Falar umas palavras, nossa, de onde aquele irmão tirou aquela palavra? Ou você mudar o tom de voz. Isso não é orar bonito. Orar bonito é você orar com todo o seu coração. É você orar com sinceridade. É você se derramar diante de Deus, porque Deus conhece o seu coração. Amém? Só que, meus irmãos, nem sempre isso nos é confortável. O quê? Separar todos os dias um momento de oração. Nem sempre isso vai ser fácil para nós, porque a oração não é algo natural para nós. Nós não queremos nem saber da oração, porque nós somos pecadores. Às vezes a gente só ora quando a coisa aperta, ou quando às vezes a gente está muito feliz e a gente faz uma oração. Mas no dia a dia, na vida normal, às vezes a gente acaba esquecendo da importância que é a oração. Então, como cristão, que a gente não negligencie, que a gente não deixe para trás essa vida de oração, uma vida no deserto, uma vida disciplinada. Se você não tem o costume de orar, assim todo dia, separar um tempo e falar com Deus, que você comece, por exemplo, com 5 minutos ou com 10 minutos, que você fala, não, eu vou entrar no meu quarto e eu vou separar aquele tempo. E naqueles 5 minutos, naqueles 10 minutos, eu vou buscar a Deus com todo o meu coração. Porque não adianta também você entrar no seu quarto e falar, não, agora eu vou orar 1 hora, eu vou orar bastante. E aí você fala para todo mundo, estou orando 1 hora por dia. Aí o pessoal, aquele irmão, homem de oração. Mas às vezes nessa 1 hora você passa 58 minutos viajando e 2 minutos orando de verdade. Então, comece devagar. Vai criando o hábito de orar, o hábito de falar com Deus. E se você já tem esse hábito, perceba nessa noite a importância que é você ter uma vida de oração. E que Deus responderá a você na sua vida de oração. Que Deus, Ele é fiel. Que Deus estará cuidando de você. E que Deus continue te fortalecendo nesse tempo de oração que você tem. Independente da vida que você vive, das dificuldades que você enfrenta, da correria do trabalho, da correria dos estudos, enfrente tudo isso. Coloque tudo isso diante do Senhor e fale, Senhor, eu trabalho igual um louco, eu estudo igual um desesperado, eu não tenho tempo. Me ensina a orar, Senhor, me ensina. E pode ter certeza, se você falar isso com Deus, Ele vai te ensinar. Glória a Deus por isso. Mas, como eu falei, nem sempre isso nos é confortável. Mas a partir do momento que nós nos levantamos e saímos em busca de nosso deserto, nós recebemos o conforto que precisávamos. Nós recebemos aquele conforto para as lutas que a gente enfrenta. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que muitas vezes a gente não entende. A gente recebe isso de Deus. Pode estar caindo tudo na sua volta. Pode estar tudo dando errado na sua vida. Mas se o seu coração está em Deus, você vai experimentar uma paz que as pessoas vão olhar para você e vão falar, eu não entendo. Como que aquela pessoa está com paz no coração, com tudo isso acontecendo na vida dela? Sabe por quê? Porque aquela pessoa está confiando em Deus. Então, continue confiando em Deus. Persevere na oração e Deus fortalecerá você. Deus te renovará. Deus te reanimará. Amém? Momentos a sós com Deus, então, muitas vezes, eles costumam ser maravilhosos. Mas, às vezes, eles não duram para sempre. Às vezes, os momentos maravilhosos que temos com Deus, às vezes, são interrompidos. Pois, também, nós não devemos só orar. Eles têm que ser interrompidos. Nós devemos orar e agir o que nós oramos. Não adianta só orar.
A verdadeira oração é aquela que faz o efeito, é aquela que te leva à ação, aquela que te leva à prática. Então, ou momentos de oração são interrompidos naturalmente, você tem que ir ao trabalho, você tem que estudar, você tem que comer, você tem que fazer as suas atividades. Ou momentos de oração são interrompidos assim. De repente você estava lá orando, falando com Deus, e aconteceu um problema na sua vida, na sua família, desculpa. Aconteceu um problema na sua família e o seu filho ou o seu irmão bate ali na porta do seu quarto e interrompe você na oração. Porque aconteceu algo urgente. Não fique bravo. Entenda que Deus permitiu aquela interrupção. Levante, com paciência, resolva o que está acontecendo, que com certeza Deus usará a sua vida. Foi o que aconteceu com Jesus. Olha o versículo 36. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. E no versículo 37 fala que acharam ele. Acharam Jesus. Só coloca isso. Tendo encontrado, lhe disseram. Todos te buscam. Aí pode voltar no 36, fazendo favor. Simão e os outros discípulos estavam procurando Jesus. Onde ele foi parar? Ele estava dormindo ali na casa de Pedro, na casa de Simão. Ele estava dormindo ali e de repente Simão acorda e não vê Jesus. Eles procuravam Jesus. Então, esses momentos a sós nunca durarão para sempre. Nós precisamos estar cientes disso. E a interrupção de momentos de oração só vai existir porque estávamos orando. Se não estivéssemos orando, nenhuma interrupção aconteceria. Mas lembre-se, é sempre no deserto, nessa vida de oração, que as nossas almas são curadas, que as nossas almas são alimentadas e que as nossas almas são tratadas pelo próprio Deus. Deus tratará você. No Salmo 19:7 fala que a lei do Senhor é perfeita e a lei do Senhor ela restaura a nossa alma. Em momentos de oração, também tenha momentos de meditação na palavra, porque estamos diante de uma lei perfeita, de uma lei que restaura a nossa alma. Então pegue ali um versículo, um trecho, ou aqueles devocionais mesmo, se você gosta deles, tem o hábito, pegue, medite na palavra de Deus. Sempre caminhe com oração e com meditação da palavra de Deus. Uma vez alguém disse que a oração e a leitura da palavra de Deus, ou a meditação da palavra de Deus, é como as duas asas para o passarinho. Se o passarinho viver só de oração, uma asa só, ele vai conseguir voar? Vai? Não, com certeza não. Se ele viver só com a outra asa, que é sobre a leitura da palavra, a meditação da palavra, ele vai conseguir voar? Não. Então, para que o passarinho viva bem, para que ele viva naturalmente, para que ele viva a sua vida, ele precisa das duas asas. Para nós cristãos vivermos segundo a vontade de Deus, vivermos bem, não bem no sentido de tudo mil maravilhas, tudo dando certo, mas bem no sentido que Deus está conosco, nos momentos alegres e nos momentos difíceis. Bem no sentido de que nós temos a paz de Deus, uma paz que excede todo o nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo. Então, que nós possamos aprender a caminhar com oração e com leitura da palavra de Deus. Queria ler o texto de Mateus 6:6, que diz assim, Jesus diz assim, Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então aí Jesus, ensinando sobre a oração aos seus discípulos, a nós, ele fala da importância que é nós nos retirarmos, que é nós entrarmos no nosso quarto. E o que eu quero chamar mais atenção é a parte final do versículo, que fala, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Isso é uma certeza que nós temos de Deus. Se nós perseverarmos na oração, se nós buscarmos a Deus em oração, nós temos a certeza de que Ele vai nos recompensar, de que Ele vai nos abençoar, de que Ele vai dar uma direção para as nossas vidas. Nós temos a certeza
da parte de Deus. Se você tem uma decisão importante para tomar, a primeira coisa que você deve fazer é falar com Deus. Geralmente, é a última coisa que a gente faz. Geralmente a gente pensa, a gente comenta, a gente planeja e depois a gente vai orar. Mude isso na sua vida. E que eu também mude isso na minha vida. Que antes de tudo, a gente busque a direção de Deus. Porque Deus, Ele conhece as nossas vidas. Então que a gente fale com Ele e que a gente fale, Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, eu quero essa profissão. Mas é isso que o Senhor quer para mim? Eu quero ser isso. Mas é isso que o Senhor quer para mim? Vou contar um testemunho pessoal. Isso aconteceu em 2006. Eu gostava muito de jogar bola, então, há 11 anos atrás. Hoje eu estou travado. Quinta-feira até travou minha coluna. Então, eu gostava muito de jogar, assim como a maioria dos adolescentes, né? Na época, e eu queria ser jogador. Jogava mais ou menos, não muito bem, mas era um sonho. E eu me esforçava. Eu trabalhava também, estudava, mas me esforçava muito para seguir esse sonho. Mas chegou um momento da minha vida que eu fui realmente colocar isso diante de Deus. E falei, Senhor, eu quero ser muito um jogador de futebol. Mas o que o Senhor quer para mim? Eu coloquei isso diante de Deus. O que o Senhor deseja para mim? E aí, naturalmente, Deus foi tirando esse desejo do meu coração. Não apareceu um relâmpago e Ele falou para mim, pare de jogar bola. Não, naturalmente, Deus foi guiando a minha vida. Às vezes Deus aparece e fala audivelmente, a gente ouve raramente a voz de Deus, mas às vezes Ele usa a vida de um irmão para falar conosco a vontade de Deus, mas muitas vezes Deus simplesmente vai conduzindo as nossas vidas, de uma maneira que a gente meio que nem percebe. Quando a gente vê, a gente lembra, nossa, eu fiz aquela oração e Deus está me guiando para isso. Então coloque a sua vida aos pés de Jesus e busque Ele sempre em oração. Aí os que prestaram o Enem, os que estão prestando os vestibulares aí da vida, coloque a Deus, coloque diante de Deus essa sua vontade, esse curso, essa faculdade. E deixe Deus falar com você. Deixe Deus conduzir você. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Amém? Se você tem também que tomar uma decisão na sua família, se você também tem que tomar uma decisão no emprego, mudar de emprego, ou tentar uma coisa nova, inovar na sua vida, ou tentar uma coisa diferente, coloque diante de Deus. Meus irmãos, Deus espera que a gente tenha um relacionamento íntimo com Ele. Deus não é como os deuses gregos, que estão lá e a humanidade estão ali se virando. E os deuses gregos estão lá, um brigando com o outro, aquelas coisas deles lá, né? Os deuses, quem acredita nos deuses gregos, né? O nosso Deus não. Nosso Deus é um Deus pessoal. É um Deus que se importa conosco. É um Deus que quer que a gente fale com Ele. É um Deus que quer falar conosco. Amém? Glória a Deus. Continuando o texto, do versículo 37, então, diz que, tendo encontrado, lhe disseram, todos te buscam. E aí o 38, Jesus, porém, lhes disse, vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Olha que interessante. Simão achou, e os outros discípulos acharam Jesus. Ele estava ali orando. E aí chega para Jesus e fala, todos estão te buscando. Aí Jesus é como se ele dissesse, então vamos para outros lugares. Por que será que Jesus fez isso? Por que será que quando Pedro falou, todos te buscam, Jesus responde assim, não, vamos para outros lugares. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus, Ele estava em oração. E Ele sabia a vontade de Deus. Ele sabia que a vontade de Deus era ir para outros lugares. Jesus, Ele nos ensina que a sua preocupação não estava em Jerusalém. Em Jerusalém, a capital ali da Judéia, a cidade mais importante, onde a presença de Deus habitava no Antigo Testamento. Jesus, no começo do ministério dele, ele não estava se importando com a fama imediata. Ele não queria chamar a atenção. Jesus tinha
um plano para cumprir. E o plano era pregar a palavra de Deus. Quero ler com vocês João 7, do versículo 3 ao versículo 7. Queria que você abrisse na sua Bíblia, só para entender o contexto que Jesus está dizendo isso. João 7, aí está a partir do versículo 3, mas eu vou ler o 1 e o 2. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhe Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Mas, depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Aqui Jesus recebe uma palavra dos irmãos. Os irmãos de Jesus queriam que Jesus fosse para a Judéia, que era onde ficava a capital, que era Jerusalém. Queria que Jesus se manifestasse, porque Jesus, no começo do ministério dele, ele estava ali na periferia, vamos dizer. Ele estava ali na região da Galileia, pregando a pessoas insignificantes aos olhos dos judeus. Ele estava se importando com pessoas pequenas, com pessoas que aos olhos dos fariseus, dos mestres, eram insignificantes. Jesus, ele não queria fama. Ele sabia o tempo dele. E ele falou: vão vocês porque não é o meu tempo de eu ir. Na maneira que os irmãos queriam que ele isse, junto com eles, se aparecendo para todo mundo. No versículo 9 fala que ele ficou um tempo ali na Galileia e continuou na Galileia. Aí no versículo 10 fala que ele foi lá para a Judéia, mas ele foi ocultamente. Então ele não quis se aparecer. Jesus, além de ser Deus e saber como ele deveria agir, ele tinha uma vida de oração. E não tinha chegado o tempo, então, de Jesus se mostrar publicamente. Não tinha chegado o tempo. E no versículo que a gente leu, no versículo 38, Jesus, ele falou: vamos a outros lugares, porque ele sabia que o tempo dele ali na cidade de Cafarnaum já havia acabado de pregar o Evangelho. E ele precisava pregar o Evangelho a outros povos. Jesus entendia então que aquele momento era um momento de ensinar aquelas pessoas em Cafarnaum, aquelas pessoas simples da Galileia, aquelas pessoas que talvez nunca poderiam ir a Jerusalém para ouvir Jesus pregar. E tudo o que ele fazia, meus irmãos, tudo era feito debaixo de oração. Tudo o que Jesus fazia. E o Evangelho, ele deve ser pregado a todos. A Bíblia fala: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Preguem o Evangelho, façam discípulos, e depois batizem eles em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensine eles a guardar tudo que Jesus nos ensinou. Devemos ensinar às outras pessoas. Então o Evangelho, ele deve ser pregado aos pequeninos. Ele deve ser pregado aos nossos amigos de escola, aos nossos amigos de trabalho, aos nossos amigos de faculdade. O Evangelho deve ser pregado. Que Deus use minha vida para pregar o Evangelho no meu trabalho. Que Deus use a sua vida para pregar o Evangelho lá no seu trabalho, para pregar o Evangelho lá na sua escola. E o que é o Evangelho? O que é que Jesus veio para pregar? Ele fala: pois para isso é que eu vim. Olha Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Não está aí nas TVs. Marcos capítulo 1, versículo 14 e 15. Jesus fala
o que ele veio para pregar. Ele fala assim, ó, diz assim a palavra: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus chamava o povo a se arrepender e a crer no evangelho. Mas o que é o evangelho? A gente tem estudado aqui todos os domingos que o evangelho nada mais é do que boas novas. Então, sempre que você ouvir evangelho, no grego, é evangelion. Essa palavra vem do grego. No português significa boas novas. Mas a gente emprestou essa palavra e ao invés de falar boas novas, a gente fala evangelho. Então, o que é o evangelho de Deus? É as boas novas de Deus. E que boas novas são essas? As boas novas sempre começam com uma má notícia. As boas notícias sempre começam com uma má notícia. E a má notícia é que todos pecaram. É que nós somos pecadores. É que, devido ao pecado de Adão e Eva, a Bíblia fala que todos nós nascemos pecadores. Todos nós nascemos mortos. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Todos nós nascemos longe de Deus. E o Evangelho fala: você está condenado. Eu estou condenado. Eu vou para o inferno se eu não me arrepender. Eu vou para o inferno porque eu estou longe de Deus. Eu vou para o inferno porque eu sou um pecador e eu odeio a Deus. Todo ser humano que nasce, ele odeia a Deus. Nossa, Wesley, mas como assim? Aquele cara do meu serviço não odeia a Deus. Se ele faz tudo contrário à palavra de Deus, ele odeia a Deus. Porque quem ama, deseja agradar aquele que ama. Então, se eu amo a Deus, eu vou orar. Eu vou falar com Ele. Se eu amo a Deus, eu vou buscar conhecer a palavra de Deus. Eu vou buscar querer saber o que Deus fala para mim. Eu vou estudar a palavra dEle. E teologia não é só para pastor. Teologia não é só para missionário. Teologia é para toda a igreja de Deus. Como esses dias eu ouvi do Jonas Madureira, ele falando assim, que só existe seminário porque a igreja é falha. Só existe seminário porque a igreja é falha. Por quê? Na verdade, eu faço seminário, estou dizendo isso. A diretora do seminário não vai me bater, fique tranquila. Por que eu estou dizendo isso? Por que o Jonas Madureira disse isso? Porque nós, como igreja, devemos discipular uns aos outros. Essa classe que a gente faz de catequese está errado, meus irmãos. Eu sou um dos professores dessa classe. Está errado no sentido geral. Por quê? Porque não há irmãos, não há pessoas entre nós que se dedicam a um discipular um outro. Porque é muito melhor um discipulado pessoalmente. É muito melhor um irmão ajudando o outro. Porque vai poder caminhar mais perto, vai poder conhecer mais esse irmão, vai poder conhecer mais próximo e poder ajudar esse irmão, mostrar a palavra de Deus. Talvez o seu amigo aqui da igreja, que talvez não é meu amigo, você conhece ele mais do que eu. Então você vai poder discipular ele melhor. Você vai poder ensinar a palavra de Deus ele melhor. Então eu aproveito isso e convoco aqueles que querem discipular. O pastor Marco, que vai ficar responsável dessa área na igreja, essa área de discipulado, então procure ele, fale que você deseja discipular um outro irmão, que você deseja compartilhar aquilo que você tem aprendido de Deus. Porque isso é discipular. Você não precisa ser craque na palavra e conhecer muito bem. Você só precisa ter uma vida com Deus. E aí você só vai compartilhar aquilo que você sabe de Deus para o seu irmão. E assim a igreja cresce, e assim a igreja se fortalece. Amém? Então o Evangelho é isso. Mostra que estamos condenados. Mostra que somos pecadores. Mostra que iríamos para o inferno. Mas só não vamos para o inferno se nós cremos em Jesus. Se nós cremos em Jesus, Ele é o nosso Salvador. E nós cremos em Jesus não por medo de ir ao inferno. Nós cremos em Jesus porque a graça dele nos alcançou.
Quando o Evangelho é pregado, quando a palavra de Deus é anunciada, quando a palavra de Deus foi anunciada a mim, foi anunciada a você, quando ela é anunciada ao seu amigo, ao seu colega de trabalho, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho tem o poder de nos transformar e a gente fica encantado com o nosso Senhor. De maneira que eu vou me arrepender dos meus pecados, eu vou voltar a minha vida para Deus, porque não existe vida melhor. Não existe vida melhor do que Deus. Deus me preenche, Deus te preenche. Deus quer salvar você, se Ele tem falado ao seu coração. Se essa mensagem está tocando no seu coração, pode ter certeza que Deus quer salvar você, se você ainda não é salvo. E se você é salvo, você deve estar exultando de alegria, assim como eu estou no meu espírito, porque eu sou salvo, não por mérito meu. Se fosse por mérito meu, se fosse por minhas obras, eu estaria indo ao inferno. Mas graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, graças ao nosso Salvador Jesus Cristo, que entregou a sua vida por nós, para nos salvar. Amém? Glória a Deus. Era isso que Jesus pregava. Ele veio para pregar o Evangelho. A oração, irmãos, ela nos dá um senso correto da missão. Ela nos faz entender o que devemos fazer. Jesus não foi grosso com Pedro. Pedro falou, todos estão te procurando. Vamos a outros lugares. Não. Jesus apenas direcionou os seus discípulos. Tudo bem, todos estão me procurando, mas eu já preguei aqui o Evangelho. Vamos pregar outros lugares. O Evangelho tem que alcançar outros lugares. Sem oração, meus irmãos, nunca vamos acertar a vontade de Deus. Sem oração, a gente vai trabalhar na igreja, a gente vai participar de ministérios, a gente vai entrar em ministérios que a gente não tem nem o dom, a gente só entra no ministério porque a gente vê buraco na igreja, irmãos que não se levantam. E a gente faz um monte de coisa para Deus. Mas às vezes, Deus não quer que você faça esse monte de coisa. Deus quer que você sirva a Ele com o dom que Ele te deu. E eu aqui aproveito para falar que cada um de nós temos um dom de Deus. Cada um de nós. A Bíblia tem vários dons. Romanos capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12 e Pedro, não lembro o capítulo, fala sobre os dons espirituais. Então, o dom de misericórdia, o dom de contribuição, o dom de pastor, o dom de missionário, o dom de exortação. Existem muitos outros dons que todos nós cristãos, devemos buscar os nossos dons. Inclusive, há uma pregação do pastor Wilson lá no canal dele, lá do SoundCloud, falando sobre os dons espirituais. Se você não tem acesso, procure o seminarista Daniel, que ele vai passar para você. Então, todos nós devemos buscar a Deus. Deus, o que Ele quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Porque, meus irmãos, nós somos um corpo. E um corpo tem um membro só? Não, como o apóstolo Paulo falou, um corpo tem muitos membros. E cada membro tem uma função. Paulo ele fala isso comparando com o corpo humano. Então o corpo humano tem muitos membros. O meu dedo indicador não tem a mesma função que o meu dedo mínimo. Tá certo, né? Mínimo. Não tem a mesma função. Cada um tem uma função. E Paulo fala, se um membro sofre, todos sofrem com ele. Então se cortar o meu dedo aqui, meu dedo indicador, toda a minha mão vai sofrer. Então se um de nós aqui se perder, ou de repente está longe do Senhor, todos nós, meus irmãos, devemos sofrer com esse irmão. Devemos buscar esse irmão e conversar com ele e ajudar ele. Se você tem sentido a falta de algum irmão aqui na igreja, procure esse irmão. Fale com ele. Não mande recado. Fale você com ele. Fale que você está sentindo a falta dele. A oração, meus irmãos, vai te dar um senso de missão. Vai te dar uma direção de missão segundo a vontade de Deus. Sempre dependa de Deus em oração. E para encerrar, no versículo 39, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas dele e expelindo os demônios.
Nosso texto termina então dizendo que Jesus, após o deserto no qual orou, ele saiu para pregar o Evangelho nas sinagogas, expelindo os demônios, aquelas pessoas que estavam possessas. Ele expulsava, ele pregava o Evangelho. Jesus é o nosso maior exemplo. Sem deserto, não há pregação do Evangelho. Sem deserto, nós não somos moldados. Sem uma vida no deserto, a igreja de Cristo não vai crescer espiritualmente. Sem uma vida de oração, os irmãos que servem na igreja serão sempre os mesmos. Não tem se alguém aqui participou de várias igrejas, que veio de outras igrejas, sempre vai perceber. Em certa igreja sempre tem uma turminha que trabalha. E a outra turminha fica sentado. A igreja de Cristo, todos têm uma função. Eu não estou dizendo que todos vocês aqui, todos os membros da igreja, têm que entrar nos ministérios que tem na igreja. Mas você tem uma função. Às vezes essa função de exortar o seu irmão, essa função de animar o seu irmão, essa função do dom de contribuição, de estar precisando de oferta para missões, está precisando de oferta para construção, você tem o dom de Deus de contribuição, exerce esse dom. Então existem vários tipos de dom, busque a Deus. Então, para concluir, meus irmãos, o que vimos aqui foi a importância de uma vida no deserto, como chamavam nossos primeiros cristãos. E o que é uma vida no deserto? Nós vimos que uma vida no deserto trata-se apenas de uma vida dedicada a sós com Deus. Significa isso, um tempo a sós com Deus diariamente, que eu preciso e que você precisa. A oração é como a respiração para o cristão. Nós precisamos da oração. Nós precisamos da meditação da palavra de Deus. Amém? Então, meus irmãos, procure esse deserto na sua vida. Se nós queremos seguir nosso Salvador, nós devemos morrer para esse mundo. Nós devemos deixar para trás aquilo que nos atrapalha dessa vida de oração. Nós devemos renunciar muitas vezes a alguns prazeres, muitas vezes algumas horas mais de sono, ou algumas horas mais de série ou de filme. Renuncie, separe um tempo para com Deus, converse com Deus, fale com Ele, pois Ele tem o melhor para você, Ele tem o melhor para mim. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, queremos te louvar, Senhor. Queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Pela tua palavra santa e eficaz. A tua palavra fala aos nossos corações. É a tua palavra que nos muda. É a tua palavra que nos transforma. Senhor, nós não temos forças para mudar. Nós dependemos de ti. Ajuda-nos, ó Deus, a cada dia a vivermos uma vida no deserto, uma vida de oração, uma vida de dependência de Deus. E assim, após uma vida no deserto, após uma vida de oração, que nós nos levantemos, nos levantemos e preguemos o Evangelho. Que a gente se levante e faça a tua vontade. Nos guie, Senhor, conforme a tua boa vontade. É o que pedimos. Fortaleça-nos na oração. Ajuda cada um de nós e revela-se cada vez mais a nós. Que possamos te conhecer mais, Senhor. Que possamos aprender mais de ti. Que possamos ser renovados por ti nessa noite. E nos perdoe, Senhor. Me perdoa e perdoa cada um de nós aqui que muitas vezes nós falhamos na oração. Nos ajude a levarmos a oração como um relacionamento com o Senhor. E não como uma regra, mas como um tempo que temos de falar com o Senhor e também de ouvir a tua voz. É o que pedimos a ti, Senhor, no nome do teu Santo Espírito, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.